Verificando aqui a conexão, naquele primeiro minutinho que a gente está informando os nossos seguidores que a gente vai dar início a mais uma live sessions do projeto In-House. Márcia, Gabriela, sejam bem-vindas. Vamos dar aqueles primeiros minutinhos para a galera toda chegar por aqui. Bom, hoje é dia 30 de junho, né? Terça-feira, prestes a iniciar um novo mês e a gente está num momento de muitas mudanças acontecendo na nossa cidade, no nosso país, muitas tomadas de decisão importantes a serem feitas. E daí eu pergunto, hoje é dia de quê? Hoje é dia de seguir em frente. Essa pergunta, na verdade, é mais uma pérola que eu encontrei lá no Insta do João Gilberto Rodrigues, que já vai estar aqui com a gente, não é? Bom, ontem eram tantos assuntos que eu acabei não me apresentando e como sempre tem gente nova chegando por aqui e depois as pessoas que vão assistir com a gente lá no IGTV, eu sou a Raquel Xerém, criadora do projeto In-House, projeto esse que tem como propósito trazer exatamente conteúdos que venham acrescentar, que venham enriquecer e fazer bem ao corpo, à mente e à alma. E essa semana em especial, por isso tudo que eu falei aqui, eu escolhi profissionais muito sensíveis que são imbuídos exatamente dessas ferramentas e desses conteúdos para poderem trazer essa clareza que a gente está precisando. E ontem, quem não viu, corre lá e vê. Porque ontem teve uma live linda com a Cris Menezes sobre as tendências do tarô e um papo místico maravilhoso, onde a energia foi muito bacana. A gente teve mais de 300 visualizações em menos de 24 horas e eu acho que é por isso. Porque tudo é movido a essa energia, E essa galera que tem vindo aqui, que tem acompanhado ou ao vivo ou depois, faz parte, dessa mesma energia que a gente está aqui querendo compartilhar isso tudo. Rodrigo, querido, seja bem-vindos, todos vocês. Bom, então é o seguinte, gente, hoje a gente vai fazer uma live diferente e a gente tem que começar logo, porque o nosso convidado propôs uma surpresa maravilhosa, que metade da live a gente vai bater um papo e a outra metade a gente vai fazer uma vivência, A gente vai fazer, na verdade, uma dinâmica bem bacana. Então, vamos lá, não vou perder tempo, deixa eu visualizar aqui João, querido, já está aqui conosco. Então, vamos lá. Aqui. Gente, João Gilberto Rodrigues, terapeuta sistêmico de PNL, coaching de constelação, alinhamento energético. Olá, Raquel. Estou aqui, ó. Não deu nem tempo de terminar a apresentação, porque é tão grande, é tanto conteúdo. Meu querido, seja bem-vindo. Obrigado. Uma vez, eu tenho que contar aqui para ele, João, que os pedidos foram muitos. A gente já fez uma live, Pois é, Flavinha, não vou perder tempo. A gente já fez uma live que foi tão especial e teve assim uma reverberação, um feedback tanto para o João quanto para mim. Lindo, incrível, e é isso. Eu vou só terminar aqui de dizer, gente, então, que o João, ele é terapeuta sistêmico de PNL, coaching de constelação, alinhamento energético, rebirthing e Ho'oponopono. Gente, isso é só para vocês entenderem de quantas lives a gente ainda tem pela frente com o João, que essa é só a 2/25. João? Nessa vida, porque em outras eu não sei. E que sejam lives, que sejam eventos presenciais, João? Enfim, então é isso, Assim, hoje eu quis ser bem breve, porque a gente vai aproveitar esse tempinho aqui, da gente bater esse papo aqui antes, E porque depois a gente vai fazer essa vivência, Então, é o seguinte, eu lembro, João, que na nossa última live, que faz um tempinho, porque o tempo tem sido muito relativo nesse tempo que a gente está vivendo agora, Onde a Europa e outros países estavam
começando a abrir as suas portas. Eu até citei aqui que a Torre Eiffel estava começando a acender as luzes, o Coliseu abrindo as portas, não é? E a gente aqui só começando, né, o nosso processo, né, de, enfim, estar quietinho dentro de casa, né, e mediante a outra realidade completamente diferente. Bom, eis que neste momento agora as porteiras estão se abrindo num ritmo meio questionável, né? Assim, ao meu ver, um pouco precoce, e que eu acho que isso está gerando um pouco de ansiedade nas pessoas, né? Porque a gente fica meio que dividido, né? Enfim, em que decisão a gente toma, para que lado a gente vai, se a gente se mantém aqui ou não. Então, assim, a minha primeira pergunta para você: como não se perder nesse ritmo acelerado? E mais do que isso, como não perder todo o trabalho de uma busca e de um aprofundamento nessa nova consciência e deixar com que tudo isso se banalize como se nada tivesse acontecido? Olá, Raquel. Olá, pessoal que já está aqui. Você chegou chegando também, hein, Raquel? Você chegou com duas perguntas poderosas, né? Duas perguntas muito bacanas. E você falou que eu já estava aqui, na verdade estamos, lembra? Eu e essa galera toda É aqui. verdade, esse espiral lindo que tem ali atrás, gente, ó, dos bonequinhos todos dando as mãos e formando esse espiral. Que são, deixa eu reapresentá-los, Isso. né? Que são todos os seres de todos os mundos, de todos os tempos. Todos os seres corpóreos e incorpóreos, de todos os mundos visíveis e invisíveis, de todos os tempos. Passado, presente e futuro. E aí eu vou começar respondendo a sua pergunta a partir da citação que você fez de uma postagem recente minha. Foi uma postagem de semana passada, né, que eu coloquei que dia é hoje, né? Hoje é dia de seguir em frente. Na verdade, todos os dias são dias de seguir em frente. Só que durante muito tempo não foi assim para mim. Durante muito tempo eu era aquele tipo de pessoa que andava para frente, mas olhando para trás. Então, na verdade, eu não conseguia seguir em frente. Eu até estava andando em frente, mas eu não seguia em frente. O que eu seguia era o para trás, era algo que ficou. E muitas vezes algo que eu sequer vivi. Olha que louco. Né? E aí eu vou lembrar, por exemplo, essa frase específica, essa pergunta específica, né? Que dia é hoje? Hoje é dia de seguir em frente. Eu coloquei muito a partir do falecimento do meu pai, que ocorreu tem 15 dias, mais ou menos. E aí na semana passada eu resolvi colocar isso e até para indicar que eu estava retomando aqui a minha rotina. E Ah, aconteceu uma coisa muito interessante, Raquel, que tem a ver com o tema da nossa live, com as perguntas que você fez, que foi um evento envolvendo a minha sobrinha. Porque o meu pai é o avô materno dessa sobrinha. E aí o meu pai falece num dia, e no dia seguinte, exatamente 24 horas depois, falece a avó paterna dela. nossa, João, que loucura. E aí a gente estava juntos, né? E ela estava muito aflita. Naquele momento ela estava na casa de minha irmã, estávamos todos lá, Quantos anos ela tem, porque João? ela está com 21, 22, Adulta. alguma coisa assim. E naquele momento estávamos na casa de minha irmã, e meu pai morava lá com ela, e ela estava muito angustiada, porque ela não sabia se ela ficava na companhia da mãe ou se ela ficava na companhia do pai. Os dois Porque eu precisando tinha dela. luto nas duas famílias, e as duas famílias formam a família dela. Então eu tenho duas famílias diferentes e embocando, gerando uma família nova. Sim. Né? E aí o que eu virei para ela já é o nosso start aqui. Eu virei para ela e falei assim, olha, o que eu estou percebendo na sua angústia e na sua dúvida é que, na verdade, você quer carregar o peso da sua mãe por ela. E que você também quer carregar o peso do seu pai por ele.
E você tentar escolher entre um e outro, você jamais vai conseguir. Porque é simplesmente impossível escolher entre o pai e a mãe. O filho realmente não tem como. Assim como também é impossível, de verdade, carregar por eles o que é deles. Claro. Se tinha alguma coisa que ela podia fazer naquele momento, era escolher por ela. E escolher aquilo que a faria melhor dentro daquele contexto de duplo enlutamento. Então essa é a primeira resposta para como eu não me perder. Eu preciso escolher por mim. Então, quando a gente está vivendo um momento de tantas incertezas, quando a gente está vivendo um momento, né, aqui no Brasil em especial, de tantas orientações controversas, né, que escolha eu devo fazer? Eu devo fazer aquela escolha que me acalma o coração. Eu devo escolher por mim. Só que como é difícil, como você falou, escolher por mim. Por quê? Porque a gente está olhando para trás. Né, João? Gera culpa. A gente está olhando, andando para frente, mas olhando mesmo, a gente está olhando para trás. Então eu estou olhando para os pesos do meu pai, eu estou olhando para os pesos da minha mãe, eu estou olhando para os pesos dos meus tios, dos meus primos, eu estou olhando para os pesos dos meus avós, dos meus bisavós, eu estou olhando para os pesos dos meus ancestrais, para as jornadas deles, para as vidas deles, para aquilo que eles não viveram, para as expectativas que eles colocaram sobre mim. E aí, na medida em que eu não consigo olhar para mim, eu não tenho como escolher por mim. E começo a viver uma vida que não é minha. E aí, se eu estou num momento de muita calmaria mundial, de muito fluxo mundial, ou se eu estou num momento de turbulência mundial, como o momento atual, para mim, na verdade, pouco importa. Porque eu estou completamente ao avesso dentro de mim. Eu estou completamente revirado dentro de mim. Eu ainda não casei comigo. Então, para que a gente possa fazer contato com o propósito da gente, para que a gente possa não se perder, na verdade, perdido a maior parte de nós está. O que a gente precisa é se achar. Então a gente diz muito que o processo sistêmico não é um processo de desconstruir quem a gente é para a gente virar outra coisa. O processo sistêmico, como os das constelações, ele é um processo que nos convida a desconstruir quem a gente não é. Para que quem a gente é possa de verdade aflorar, emergir e viver. E viver, como é comum, principalmente nesses tempos de pandemia, eu ouvir pessoas dizendo que estão sobrevivendo. Eu fico sempre muito triste quando eu ouço isso. E, ao mesmo tempo, sempre me lembro da minha própria história, onde, durante muito tempo, eu fui um sobrevivente. Eu não vivia, eu não era um vivente, eu era um sobrevivente. E eu andava meio que em transe, feito um zumbi. Sobre a vida, né? Não na vida. Né? Sobre a vida. Nunca tinha pensado. Né? Por quê? Porque eu estou olhando muito para trás. Eu preciso pegar a força dessa galera toda que veio antes e realmente deixar que isso me atravesse e me leve para frente. Mas como fazer isso se eu não paro de olhar para eles? É um baita desafio, é um baita desafio. Exatamente, é verdade. Não, e a segunda parte da pergunta, João, ela falava exatamente isso, né? Assim, do momento que você se encontra, né? Quer dizer assim, eu acho que a gente não precisa ter medo, porque isso não vai ficar em vão, né? Do momento em que você se perde de você, né? As coisas se perdem também da sua vida, né? E aí, olha que interessante você me falar isso, porque aí eu lembro da minha própria história e da quantidade de medo que me colocaram todas as vezes em que eu tentava ser eu. E durante muito tempo, eu abracei esse medo. Um medo que não era meu, era um medo dos meus pais, era um medo dos meus avós, era medo
que pertencia aos meus irmãos, que pertenciam a muitas pessoas, mas não era meu. Eu tinha um ímpeto, eu tinha vontade. E aí eu manifestava esse desejo, me enchiam de medo, e eu topava esse medo. Eu não conseguia dizer não ao medo. Por quê? Porque se eu dissesse não para esse medo, como um dia acabei dizendo, eu de alguma maneira modificaria a qualidade do vínculo que eu tinha com eles. E o vínculo que eu tinha com eles era um vínculo que a gente chama de vínculo simbiótico. É um vínculo visceral. Ele é um vínculo que gera a famosa lealdade familiar, que é algo extremamente tóxico, corrosivo, né? E inadequado. Porque todas as vezes que eu experimento esta lealdade familiar, eu abdico de ser eu mesmo. Mas ali com eles eu me experimento mais forte. Ali com eles eu me experimento acolhido e protegido. Então, por exemplo, quando eu estava, né, começando os meus movimentos profissionais, eu sou da época do vestibular, eu não sou da época do Enem, mas não espalha não. Eu lembro que eu estava questionando, eu cheguei assim, eu lembro de falar muito baixo, a voz quase não saía. Eu falei assim, eu quero fazer psicologia. Sabe? A voz quase não saía. E a minha família, repleta de boa intenção, uma família pobre, uma família humilde, onde os meus pais não estudaram. Né? Minha mãe só estudou naquela época até o primário, para depois trabalhar na colheita de café, no interior de Minas. Meu pai, dentro de um orfanato, estudou o primeiro grau, o ensino fundamental, dentro desse orfanato, e depois não completou, não seguiu adiante com os estudos. Então, para eles, um filho entrar na universidade era algo muito importante. E, Sim. Principalmente, ter um filho doutor. Então, a fala deles era: você não vai conseguir ganhar dinheiro com a psicologia. Por que você não faz uma faculdade de direito, ou de engenharia, ou de medicina? Não importa se essas carreiras... Vai ser doutor de verdade, menino. Né? Isso aí. Entende? A única coisa que essas carreiras têm em comum é o título de doutor, porque de resto são... vocações completamente diferentes. Mas isso não importava, a vocação não importava. O que importava, e de verdade eu reconheço uma baita de uma intenção positiva nas falas deles. Tá? E aí, enfim, o que acabou acontecendo? Virei doutor. Fiz vestibular, passei para Direito na UERJ, fiz a faculdade de Direito, e advoguei durante muitos anos. Só que eu não, por mais que eu fosse um excelente advogado, e eu era, mas eu nunca fui um advogado vocacionado. E aí, por eu não ser um advogado vocacionado, eu acabava experimentando muitas dificuldades no exercício da minha profissão. E uma delas era a dificuldade financeira. Mas não importava, eu era um doutor. Tinha o título. Né? E aí, como eu precisava ser doutor, mas também queria o dinheiro, o que eu pensava? E até essa época eu ainda adoecia muito, Raquel. Desde pequeno, como eu vivia não sendo eu adoecia. Se alguém gripasse, né, em Minas e espirrasse em Minas, eu gripava aqui no Rio. Era assim. Imagina, nessa época do Covid, se eu ainda não fosse eu. Estava lascado. Você estava longe de conhecer o alinhamento energético, né? Longe, muito longe. Né? As quais você domina hoje. Que louco. Não, e a coisa vai para o físico, né, João? O físico total, é a manifestação total. No final de espiritualmente, a gente costuma dizer que o corpo físico ele é um mata-borrão do espírito.
Mata-borrão. Nem sei se todo mundo aqui vai entender o que é mata-borrão. Outro dia eu dei esse exemplo para um jovem, aí ele fez aquela cara assim, né? Do que esse cara tá falando, né? Então, mata-borrão era aquilo que se colocava na época em que se escrevia com caneta tinteiro. Sim, sim. Então, eu passava o mata-borrão sobre a escrita para ela não borrar, para aquela tinta Absorvia, né? não borrar. E aí a gente diz que o corpo físico é isso, né? Ele drena aquilo que emocionalmente, mentalmente e espiritualmente não vai bem. Ele expurga isso por amor a gente. Então o Exatamente. corpo físico, ele nos ama profundamente. E como eu adoecia muito, olha o transe de vida em que eu estava, Raquel. Eu dizia abertamente, sem me dar conta do que eu falava, que eu iria fazer concurso público e provavelmente iria fazer o concurso público para a Defensoria Pública. Porque assim eu continuaria advogando, mas conseguiria ter a tranquilidade como servidor público de adoecer em paz. Olha que doideira, João. Louco isso, né? Muito E eu louco. dizia e repetia isso e não me dava conta do que de verdade significava para minha vida Com certeza. dizer isso, Você estava se né? aprisionando. O quanto que eu não me autorizava a ser eu. Então, o objetivo foi começar a desconstruir quem eu não sou, começar a olhar para quem eu sou de verdade, começar a reconhecer o meu valor, começar a reconhecer que sim, eu posso seguir além. E a partir disto, eu naturalmente vou perder aquele vínculo simbiótico. Que, na Mas verdade, vai também, ser um bem maior, né? Porque a culpa que dá quando você desvincula, quando você rompe, né? Quer dizer, te dá uma culpa, mas que, na verdade, o que vai ser bom para você, automaticamente vai ser bom para o outro, né? Quer dizer, se essa nossa culpa ela é uma grande, né, ilusão que escraviza, né, João? mais ou menos, Raquel, assim, Hum, vai ser bom na medida em que, quando um elemento do sistema fica bem, ele vai reproduzir, vai gerar uma reverberação sobre todo o sistema. Só que nem sempre os elementos de um sistema têm o interesse em abrir mão dos seus problemas de estimação. é verdade. É verdade, tem isso E também. aí eu costumo dizer que a gente se experimenta muito só quando a gente larga os nossos problemas de estimação. É verdade. Então, aquela máxima, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Quando eu largo essas ocupações que não são minhas e começo a olhar para a minha vida, vem uma outra fala de Bert Hellinger, que a boa solução muitas vezes é difícil porque ela nos faz perder a importância. Então, quando eu gero uma boa solução para mim e me torno desimportante para aquelas pessoas, eu consigo seguir em frente. Mas não necessariamente aquelas pessoas vão seguir em frente também. É verdade. Aí vem o tal do livre-arbítrio e da conscientização. E aí, Exatamente. muitas vezes eu me sinto culpado de seguir adiante e deixar a minha família naquele enrosco que eles estão. Muitas vezes eu experimento culpa por estar próspero. Olha que louco. Eu experimento culpa por estar feliz no casamento. Eu experimento culpa por estar feliz com a minha saúde. Eu experimento culpa por estar feliz na minha realização pessoal e profissional. É incrível. Então, enquanto eu não bancar essa culpa e essa solidão que diz respeito a esse enrosco todo, eu de verdade não vou ter como seguir em frente. Então é o famoso caminho que me leva a me conectar com as minhas próprias tribos. Aí eu começo então a me conectar com outras pessoas que pensam de maneira parecida, que vibram de maneira parecida, que se emocionam de maneira parecida, que têm uma frequência de propósito mais semelhante. E aí eu preciso estar disposto a deixar no passado algumas pessoas. Eu preciso estar disposto
a deixar histórias no passado. E muitas vezes são pessoas tão importantes que eu viro para aquele vislumbre de riqueza, de prosperidade, de saúde, de amor e digo, não, não, eu quero permanecer atado, atrelado, vinculado àquela dor, por mais que aquilo me custe, porque estar em comunhão estreita com aquelas pessoas para mim é muito importante. Ah, perfeito isso, João. Agora, você não acha que isso, na verdade, quem tem a coragem dessa quebra do paradigma dentro desse caos familiar que acontece na maioria das famílias, não é aquele que também dá a chance para o outro poder crescer? Porque eu acho que tem aquele que vai, né? E talvez os que ficam vão permanecer, mas também tem a chance deles olharem e talvez terem o ímpeto, né, de ver o resultado do outro em querer ir. Sim, não. O outro precisa estar minimamente disposto a enxergar o rastro que fica disponível para ele. O que eu mais vejo, e é algo que eu vejo muito, principalmente por quem tem vícios de religião, vícios relacionados à espiritualidade, que é o de se colocar como salvador do mundo. Porque eu sou Deus, então eu pego a carteirinha de Deus, fico com a carteirinha de Deus na mão, então eu tenho que salvar a minha família, eu tenho que salvar meus amigos, eu tenho que salvar a minha empresa, eu tenho que salvar todo mundo. Mas eu estou ali me esquecendo de me salvar. É verdade. Eu preciso, Raquel, e é um baita desafio, e eu passei por esse desafio várias vezes, não só com a minha família, mas também passei por esse desafio quando eu escolho, dentro de uma família extremamente católica, sair da igreja católica e fazer outro tipo de movimento religioso e espiritual. Aí eu fico por 19 anos numa casa espiritual, dando consulta espiritual, fazendo exorcismos, fazendo doutrinação de espíritos desencarnados, e aí num dado momento eu também ouso sair dessa casa e eu brinco fazer carreira solo, né? Que sou eu me responsabilizando por mim. É muito desafiador a gente abdicar dessa carteirinha de Deus, é muito desafiador a gente abdicar desse impulso de querer salvar o outro a qualquer custo. Mas eu ouvi uma vez uma coisa que, nossa, foi um divisor de águas na minha vida, que é assim: se você vê alguém morrendo afogado, você tem o dever de estender a mão a essa pessoa. Mas se ela não quiser segurar na sua mão, deixa. É porque ela ainda bebeu pouca água. Olha. Eu lembro que eu, que carregava a carteirinha de Deus, tive vontade de dar na cara do professor, né, de espiritualidade que me falou isso. Eu briguei, eu resisti, eu resmunguei, fiquei bravo. Mas ao mesmo tempo eu falava assim, faz sentido. Faz sentido porque eu vivia isso dentro da minha casa. Eu vivia isso com os meus pais e com os meus irmãos. Então, eu digo muito hoje, trabalhando com constelação, quem está determinado a enfiar a cara na parede, vai enfiar. Quem está determinado a sofrer, vai sofrer. E você observa, as pessoas elas estão determinadas. Quando alguém está determinado a morrer, essa pessoa vai morrer, não há o que fazer em relação a isso. Eu vou pegar, deixa exatamente dessa última coisinha que você falou, para poder a gente ir no nosso timing aqui, né, da nossa vivência. Então, assim, no caso, quando a gente diz assim, a gente está falando aqui de propósito de vida, né? Isso pode apontar para várias direções diferentes, inclusive para todas ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa em uma mudança, que geralmente gera uma crise interna, né? Porque eu percebo que até hoje não é algo natural, né? A sociedade não vê como algo natural a pessoa poder literalmente mudar de ideia e querer mudar tudo de acordo com as crenças e valores dela, que com certeza vão mudando com o nosso evoluir, né? E a gente, por nossa vez, assim, a gente tem esse compromisso, né, com a sociedade,
né? Ou com uma autocrítica rígida, né, que a gente tem, e que eu percebo também que isso, com a idade, piora. Quer dizer assim, quanto mais a pessoa tem idade, né, mais madura ela é, mais as pessoas se surpreendem, né, quando, para mim, na verdade, é total coerente que com maturidade, com ferramentas e com bagagem, é muito mais lógico que você olhe para a tua vida e esteja pronto, né, para poder mudar. Então, assim, na verdade, quais são as grandes amarras que impedem ou retardam esse processo? E como você diz, por isso que eu peguei teu gancho aqui, de quanto sofrimento mais você precisa para fazer novas escolhas. Você vê que eu faço meu dever de casa, né? Essa é uma provocação que eu faço muito, Raquel. Até quando? Até quando? Né? Eu pretendo ficar naquela relação tóxica, abusiva, caótica, infeliz. Falar de propósito é falar do nosso ineditismo. Todos nós trazemos algo de inédito para ser oferecido ao mundo. Pode ser passar uma camisa, coisa que muitas pessoas fazem. Mas passar uma camisa como eu passo, só eu posso passar. Então, muitas vezes as pessoas pensam que esse ineditismo, né, que propósito está relacionado a eu ser o presidente da República, a eu assumir uma função no nível macro. Né? Não, isso não necessariamente. Cada um ali tem o seu ineditismo a ser oferecido ao mundo. Só que para eu compreender esse ineditismo, eu preciso me soltar de duas amarras. E aí, respondendo a sua pergunta. E o nome dessas amarras se chamam pai e mãe. E para isso eu preciso compreender a matemática sistêmica, onde 1 mais 1 dá 3. Na verdade, não é 1 mais 1. É 1 mais 1 dá 3. Que é, se eu penso num número 3, eu tenho a primeira perna do 3, que é o pai. E o pai fecunda a mãe, que é a segunda perna do 3, que gera a terceira perna do 3, que é todo o meu ineditismo a ser apresentado ao mundo. Então eu sou o número 3, onde tem 3 pernas dentro de mim. Uma perna relacionada a tudo que meu pai me deu e não me deu. Uma outra perna relacionada a tudo que a minha mãe me deu e não me deu. E uma terceira perna que é algo que eu trago a partir dessa conexão que é única, algo inédito para ser oferecido ao mundo. Só que quando eu tenho ressalvas ao meu pai, quando eu tenho ressalvas à minha mãe, quando eu ando para frente, olhando para o destino e para a história de meu pai, quando eu ando para frente, olhando para a história e para o destino de minha mãe, eu me amarro nas 2 primeiras pernas. E fico sem condição de lançar no mundo esse jorro que é a minha terceira perna, que é o meu ineditismo. Perfeito, Ou seja, a gente volta lá para o nosso pai e para a nossa mãe. Né? E que o enrosco dos bons isso. É impressionante, não tem como fugir. Né? Bom, João, conforme nós combinamos, meu amor, tem Vamos trabalhar? Um monte de perguntas maravilhosas para fazer, mas hoje a gente vai fazer uma outra coisa maravilhosa. Vamos. Agora, deixa eu aproveitar, que eu acho que essa é a hora certa da gente dizer para as pessoas aqui, João, que existe aqui esse aviãozinho aqui embaixo, Sim. Não é? E que é onde vocês todos podem convidar pessoas, amigos, que vocês achem que nesse momento, essa experiência, tá, que vai ser incrível, vai poder agregar na vida dessa pessoa. Né? Então, se a gente aperta esse aviãozinho aqui, a gente escolhe os amigos e convida eles para virem participar aqui da nossa dinâmica, tá? Então, manda ver se vocês quiserem. João, qual é a proposta? A proposta é uma meditação guiada para a gente fazer contato com esse ineditismo que a gente traz, abrindo um espaço para se liberar desses enroscos.
né? Então, muitas vezes, chegam a mim pessoas que elas querem experimentar esse ineditismo, mas elas não conseguem. Então, a gente precisa, muitas vezes, ativar o poder pessoal, a sabedoria pessoal, o amor pessoal. E, aliás, sobre amor incondicional, eu gosto muito de bater na tecla. O que é um amor incondicional pela humanidade quando eu não tenho amor por mim? Então, o amor incondicional, ele começa pelo amor que eu tenho por mim mesmo. Até onde eu sou capaz de ir por amor ao outro. Ir por amor ao outro, até onde eu sou capaz de ir por amor a mim. Porque ir por amor ao outro, ó, é mole. Sim. A dificuldade de verdade reside quando eu me deparo com o meu amor por mim. E aí, muitas vezes, eu me dou conta que eu estou vazio de mim. Então, o objetivo da nossa prática hoje, algo rápido, mas que eu espero que seja bastante potente, é da gente se preencher da gente. Perfeito. Delícia. Mas para eu me preencher de mim, eu preciso me esvaziar do outro. Ou dos outros. Do outro. Ou dos outros. Hoje, no caso, a proposta será dos outros. Perfeito. De uma galera imensa. Amor próprio. Isso aí. Então, vamos nós? Preparados, gente? Então, vamos... Vamos nós. Raquel, e aí eu vou conduzindo muito a partir de você, tá bom, Raquel? Te tomando aqui como referência e todo mundo vem com a gente. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Então, procurem se acomodar confortavelmente na cadeira, no sofá, no chão, né? Sentados ou deitados, seja lá como você estiver nesse momento. Nesse momento, eu acho que vale a pena você esquecer agora os coraçõezinhos, vale a pena você esquecer de postar comentários e abrir esse espaço de conexão com você e só com você, né? Então, respira, vai fechando os seus olhos, vem voltando a sua atenção para o seu mundo interior. Inspira, Raquel, e ao expirar, experimenta trazer um som para a saída do ar. Isso. E de novo, inspira. Mais uma vez. Inspira. E vem trazendo toda a sua atenção para o seu corpo. A começar pelos seus pés. Inspira e leva toda a sua atenção para os seus pés. Tome consciência das solas dos pés, das bordas dos pés, do peito de cada pé e dos dedos de cada pé. Respira e deixa pesar. Deixe que os seus pés pesem, aderindo você ao solo. Respira de novo, sonorizando a saída do ar. E busque por um ou mais pontos de desconforto no corpo. Reconheça a existência deles. Experimente dizer: eu vejo você. Vejo você. Isso, respira. De novo, faça contato com esse ponto. Eu vejo você. Eu vejo você. Mais uma vez, Raquel, por favor. Eu vejo você. Eu vejo você. E agora deixe que a gravidade atue sobre esse ponto. Ou sobre esses pontos. Deixe que eles pesem. E experimente parar de fazer esforço para manter esses pontos em suspenso. Respire, deixe a gravidade atuar e deixe que eles escorreguem
lá para os pés. Respira, Raquel, e deixa descer. Deixe esse peso descer. E deixe que eles pesem ainda mais seus pés, magnetizando você no solo. Tudo bem até aqui, Raquel? Tudo bem. Sua respiração, você percebe como ela já está diferente? Sim. Pouquíssimos minutos e a gente já consegue uma qualidade bem diferente. E agora eu vou convidar você a abrir espaço para se conectar com a sua energia de eu superior, Raquel. A energia de eu superior é como se fosse aquele irmão mais velho da gente. A energia de eu superior é um amigo. É um amigo muito especial, que nos autorregula, sem que a gente faça esforço. A nossa energia de eu superior é aquela parte inteligente da gente, que faz o sangue circular, o coração bater, os pulmões respirarem, o estômago digerir, a cabeça pensar, os olhos verem, os ouvidos ouvirem, o nariz cheirar, a boca falar e comer, sem que a gente conscientemente determine cada uma destas coisas. Então, Raquel, respira e apenas dê as boas-vindas a esta sua parte inteligente, a esse grandioso amigo que te autorregula e que sabe exatamente quem você é e o que é melhor para você, de verdade. Respira e diga para esta parte super inteligente de você: seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Respira de novo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E você percebe que vai mudando a sensação de bem-estar, ela vai aumentando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que bom poder contar com você. Que bom poder contar com você. Respira. E deixa que esse teu amigo, que essa grande inteligência, ele te leve, Raquel, para dentro de um grande templo. Respira. E esta consciência de pura inteligência cósmica leva você para dentro de um grande templo. E conforme você vai avançando dentro deste templo, você vai chegar a uma câmara dentro da qual tem um trono real. E você observa este trono vazio, vazio de você. Respire. Observe o quão pouco usado este trono foi até hoje. E olhando para esse trono real, essa sua grande inteligência cósmica, a primeira coisa que ela faz, ela coloca sobre seus ombros, Raquel, o seu manto real. O manto real dos 3 Is. O manto real da invisibilidade. O manto real da invulnerabilidade.
Respira e vai deixando que essa invisibilidade a todo mal, que essa invulnerabilidade, essa fragilidade, que me impede por medo de tantas coisas, me desviem do meu caminho. Deixe que esse manto real proteja você. E ele coloca na sua mão dominante um cetro de poder, ou qualquer outro objeto de poder. Ele deposita em suas mãos agora o objeto de poder que vai lhe permitir ter o poder de fazer novas escolhas, o poder de ser você mesma, o poder de ocupar o seu trono e comandar o seu reino, o poder de se assumir real, em sintonia e alinhada com toda a sua realeza. Respire e dotada do seu manto real, dotada do seu objeto de poder, antes de se sentar no seu trono, o seu amigo cósmico, essa grande inteligência, te leva para uma câmara ainda mais ao fundo neste templo. E quando você entra, Raquel, nesta outra câmara, você vê diante de você seu pai, sua mãe, irmãos, tios, primos. Atrás deles, os pais de seus pais. Atrás deles, os pais dos pais de seus pais. Atrás deles, os pais dos pais dos pais de seus pais. E todas as demais pessoas importantes na sua ancestralidade. E você olha ali para todas as renúncias que de alguma maneira cada um fez de ser ele mesmo. Todas as abdicações que foram realizadas por estas pessoas à sua frente, de viverem as próprias vidas, por medo da sobrevivência, por medo do reconhecimento, por medo do pertencimento. E junto com eles todos os preços que eles pagaram por isto. Segure firme o seu objeto de poder. E experimente dizer a eles agora de viva voz, Raquel. Queridos ancestrais. Queridos ancestrais. Sinto muito. Sinto muito. Pelo muito que custou a cada um de vocês. Pelo muito que custou a cada um de vocês. Passar pela vida. Passar pela vida. Exatamente como vocês passaram. Exatamente como vocês passaram. É exatamente graças a isso. É exatamente graças a isso que eu pude ter direito a existir também. que eu pude ter direito a existir também. Mas é muito pesado para mim. Mas é muito pesado para mim. Segurar em minhas mãos. Segurar em minhas mãos. As escolhas e os destinos de vocês. As escolhas e os destinos de vocês. Respira. Por isso, neste momento sagrado e de pura lucidez da minha alma, nesse momento sagrado e de pura lucidez da minha alma,
e de pura lucidez a minha alma, eu devolvo a vocês o que é de vocês. eu devolvo a vocês o que é de vocês. Seus destinos, Seus destinos, suas escolhas, suas escolhas, seus medos seus medos e também todas as expectativas que vocês colocaram sobre meus ombros. e também todas as expectativas que vocês colocaram sobre os meus ombros. Respira, Raquel, e se imagine devolvendo tudo isso aos seus ancestrais. Que alívio, que alívio. E agora curve-se, faça uma reverência a esses ancestrais, depositando todo o restinho de vida que não é a sua aos pés deles. E aí respire, vai se verticalizando de novo. E por fim, diga a eles, queridos ancestrais, Queridos ancestrais, por amor a vocês, por amor a vocês, eu vou voltar para o mundo eu vou voltar para o mundo para ser eu mesma. para ser eu mesma. Eu sou eu. Eu sou eu. E quando eu sou eu, E quando eu sou eu, isto é o suficiente para mim. isso é o suficiente para mim. Eu nada mais preciso, Eu nada mais preciso, além de ser eu mesmo. além de ser eu mesma. Respire. E queridos ancestrais, E queridos ancestrais, todas as vezes em que eu for eu mesma, todas as vezes em que eu for eu mesma, como cada um de vocês vive em mim, como cada um de vocês vivem em mim, em mim, vocês também saberão vocês também saberão a magia de a ser magia vocês mesmos, de ser vocês mesmos dentro de mim. dentro de mim. Respira, faça uma última reverência breve para eles. Respira. Vai verticalizando. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E aí agora imagina que você está fazendo um giro de 180 graus e esse grande amigo cósmico, essa grande inteligência que te autorregula, vai te conduzindo para fora dessa câmara e levando de volta para onde está o seu trono. Respire, Raquel, e se encaminhe até o seu trono real. Sente-se nele. E neste momento, você é coroada com a sua coroa real, que coroa a sua realeza. Uma coroa real com as pedras preciosas mais raras, que trazem para a superfície do seu ser a consciência do seu valor e do seu propósito. Respire, apenas diga sim a esta coroação. Sim. E como apoio para você, se aproximam 3 grandes conselheiros que vão lhe ajudar na administração do seu reino e na manifestação do seu propósito. O primeiro conselheiro é um conselheiro azul,
E ele entrega a você a chama azul, que vai direto para o centro do peito, trazendo para você a consciência do poder divino que você é. O segundo conselheiro é o conselheiro dourado, que lhe entrega a chama dourada, que se junta à chama azul no centro do peito, trazendo para você a consciência da sabedoria divina que você é. O terceiro conselheiro é o conselheiro rosa, que te oferece a chama rosa e que vai imediatamente para junto das duas outras chamas, trazendo para você a consciência do amor divino que você é. E estes três conselheiros se colocam atrás de você e lhe apoiam a olhar para o seu reino com olhos de amor, de poder e de sabedoria. Erga o seu objeto de poder e tome posse agora do seu reino. O seu reino está à sua espera. Está à espera do seu governo. Está à espera de ser governado por esta pessoa real, de amor, de poder e de sabedoria e de altíssimo valor que você é. Respire e verbalmente diga sim a tudo isso. Sim. Respire mais uma vez. Isso, e agora a sua grande inteligência vai trazer você com toda essa consciência de volta para o lugar de partida e vai encaixar você no seu corpo físico, no seu corpo emocional, no seu corpo mental e no seu corpo espiritual. Respira. Respira mais uma vez. E mais uma vez, Raquel. E vai mexendo as mãos, vai mexendo os braços, vai abrindo os olhos. Saúde. Nossa. A sua realeza. Nossa. A gente está aqui na marca nos instantes finais do nosso encontro hoje. Gente, vocês estão bem? Silvinha, querida, Silvia está aqui. Acabei de vê-la. Ai, Como é que você está? eu tô maravilhosa. Tava difícil voltar, que tava tudo tão lindo. Tava adorando minha coroa iluminada. Mas Nossa, a sua coroa está aqui, Raquel. Sua coroa está aqui. A sua coroa, seu manto, seu objeto de poder. Onde você estiver, tudo isso estará com você. Sua chama trina, onde você estiver, estará com você. que lindo, João. Que lindo. Acho que todos nós aqui juntos vamos falar gratidão, né? Vamos agradecer, porque assim, a gente fica com aquelas palmas que estão reverberando assim até aqui, né? Que a gente faz assim, né, João? E eu tenho certeza, assim, eu espero que para vocês tenha sido tão mágico quanto para mim. E que a gente possa integrar isso, né? Assim, foi muito, muito, muito especial. Sempre além do que eu já sabia do que seria com você, João. Obrigada por fazer parte. Obrigada pelo presente. Não tem palavras. Não é bom ser a gente? Muito bom ser a E a gente. gente tem medo disso, Raquel. É que, na verdade, não é nosso medo. Né? E aí a gente precisa se despir desses medos que não são nossos. Porque aí, de boa, é muito bom ser a gente mesmo. É muito bom. Exatamente. Né? E o mais incrível que foi o nosso eu superior que dá a gente o que é nosso, né? Para a gente poder co-criar
né? E reinar no nosso reino, né? E o mais Isso. lindo é quando a gente consegue transbordar e estar aqui agora compartilhando, né, nesse reino aqui de todo mundo. Raquel, enquanto dá tempo. Gente, me fugiu o nome do terceiro I. O manto. E aí eu Ai, só você falei sabe que na dois. hora eu falei assim, eu acho que eu tô tão viajandona que ele falou, nem ouvi. Mas... Não, são três Is: invisibilidade, invencibilidade e invulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, Maravilhoso. todos nós fomos revestidos hoje com o nosso manto real, que é esse manto dos três Is: invencibilidade.